Meus irmãos, nós vamos agora meditar na palavra de Deus. E o nosso tema, a nossa temática esta manhã é pecados contra o Espírito Santo. Essa temática dos jovens, que foi apresentada ontem, as pregações, o sábado inteiro ontem foi dedicado pela juventude ao Espírito Santo. Então, isso me inspirou. Eu disse, bem, nós conhecemos o Pai, conhecemos o Filho, mas cada vez mais precisamos conhecer o Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Precisamos conhecer cada vez mais a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu sempre digo que o pecador que não conhece Jesus precisa de Jesus. Amém? Precisa conhecer Jesus. E o crente que já conhece Jesus precisa se envolver cada vez mais com o Espírito Santo. Amém? Então, o pecador não salvo precisa de quem? De Jesus. E o crente já salvo precisa de quem? Do Espírito Santo. Muito bem. Então, veja bem, por meio de Cristo, nós estabelecemos com o Espírito Santo uma maravilhosa relação de amor. Abra a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, vamos ler versículos 16 em diante. 16 e 17. João 14. Olha o que Jesus diz. Ele estava para ir para o céu e então ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu queria ter uma palavra de oração neste momento. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero me colocar nas tuas mãos para transmitir estas informações, estes conhecimentos para os meus irmãos. Eu quero pedir a Deus que o teu Espírito Santo comece, inclusive, a trabalhar no nosso meio. Porque a tua palavra mesmo diz que o Espírito, ele habita conosco e ele está em nós. Então, Pai, que essa seja a nossa realidade. Ó Pai, eu oro com fé, eu me entrego nas tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Então, vamos reler o texto. João 14, 16. O Senhor Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É porque Ele ia para o Pai. Os discípulos ficaram tristes. Jesus disse, olha, não fiquem tristes, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós. Agora, enquanto eu não volto, eu vou mandar um outro Consolador para que fique convosco para sempre, até o final. Então, aí ele completa, ele diz, o Espírito da verdade, quer dizer, é o Espírito Santo, que ele está mandando, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então o povo do mundo não entende nada do Espírito Santo. E por isso não tem condição de se envolver com o Espírito Santo. Agora, nós não, nós conhecemos o Espírito Santo, porque Jesus até diz, ele habita convosco e estará em vós. Quer dizer, o Espírito Santo está no nosso meio e ele também está dentro de nós. Quem é aqui que pode dizer, pastor, eu tenho certeza que o Espírito Santo habita no meu coração? Pode levantar a mão para o céu e dê glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está dentro de mim também. Pois é. Então, nós estabelecemos uma maravilhosa relação de amor com o Espírito Santo. Agora, por isso, sendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então nós temos que ter certos cuidados com isso, com essa relação com o Espírito Santo.
Então nós encontramos uma advertência severa na carta de Tiago. Venha comigo aqui para Tiago, capítulo 4. Olha o que diz aqui o apóstolo para nós. Tiago 4, versículos 4 e 5. Olha o que ele diz. Ele está escrevendo aqui para a igreja. Ele está chamando de infiéis. Infiéis é um crente que ignora essas coisas. Agora, aqui na nossa igreja não tem ninguém infiel. Não tem ninguém infiel, mas há lugares onde há gente no meio das igrejas infiéis. Então ele está dizendo aqui, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma palavra forte, né? Agora veja aqui o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então, esse Espírito Santo que ele fez habitar em nós, o Espírito anseia por nós com ciúme. Você já pensou? O Espírito Santo ele é enciumado. Se o crente sai da linha, o Espírito Santo se entristece. Entende? Então, temos que ter, portanto, cuidado em nossa relação com o Espírito Santo. Então, assim, os irmãos já entenderam. Olha, por exemplo, em Mateus capítulo 12, vem aqui, Mateus capítulo 12, ali do versículo 30 em diante, o Senhor Jesus fala dos cuidados que nós devemos ter com o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, de 30 em diante. Ele diz assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, meus irmãos, na nossa relação com o Espírito Santo, vamos ter muito cuidado. Quem está comigo? Amém? Vamos ter cuidado. Às vezes a gente vai visitar uma pessoa, e já aconteceu comigo, a gente começa a conversar, papapá, começa a falar, daqui a pouco você está até falando mal dos outros. Aí, quando eu saio, geralmente a gente sai, faz uma oração na saída, e às vezes na chegada também. Aí eu digo, Senhor, qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer proposta, qualquer proposição, qualquer palavra dita aqui contra o Espírito Santo, perdoa, Senhor. Não deixa a gente pecar contra o Espírito Santo. Então, meus irmãos, temos que ter, portanto, cuidado. É uma relação muito preciosa. Jesus foi para o céu, os discípulos iam ficar sozinhos, mas ele não deixou os discípulos sozinhos. Ele disse, olha, eu enviarei um outro Consolador. Aí ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo não fica só entre nós, mas ele fica dentro de nós. E aí é a diferença do Antigo Testamento para o Velho Testamento. Você sabe que no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo também estava por lá. O Espírito Santo estava no meio do povo de Israel. Alguns momentos ele também se afastava, né? Mas estava no meio do povo. No meio do povo. Ele não estava dentro de ninguém, não estava habitando no coração de ninguém naquele tempo. Só estava no meio deles ali, porque o Espírito Santo é Deus. Então, Deus está em toda parte, está em todo lugar, né? Então, mas no nosso caso, não. O nosso Senhor Jesus não só mandou o Espírito Santo para estar no nosso meio,
Ele está aqui no nosso meio, mas como mais ainda, Ele está dentro de nós. Aleluia! Então nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com o nosso corpo e cuidado com as nossas palavras. Pensamentos, palavras e obras. Nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com o que nós fazemos, para não ofender o Espírito de Deus. Então, assim, meus irmãos, eu estou iniciando aqui, abrindo o assunto para agora, a partir de agora, eu mostrar para os meus irmãos alguns pecados contra o Espírito Santo. A Bíblia fala de 3 pecados principais contra o Espírito Santo, e eu já vou dizer para os meus irmãos quais são esses pecados. Depois a gente vai para a Bíblia e a gente vai meditar um pouquinho. Olha só, 3 pecados contra o Espírito Santo. O primeiro é entristecer o Espírito Santo. Diga, entristecer. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Segundo, apagar o Espírito. Diga, apagar. A gente vai ver o que é isso. Como é que se apaga o Espírito. E o terceiro pecado é resistir ao Espírito Santo. Diga, resistir. Então, aí está. Entristecer, apagar, resistir. Você pergunta, como é que eu entristeço o Espírito Santo? Está aqui, ó. Nós vamos lá para o texto básico ali em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha só o que diz a palavra. Efésios 4, 30. O apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Você, quando se converteu, recebeu a marca de Deus na tua vida. Você não se pertence mais. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Espírito Santo. Então, você tem o carimbo dele. Então, ele diz assim, e aí Paulo recomenda, não entristeçais o Espírito Santo, por isso, porque você foi selado para o dia da redenção. Então, quando chegar naquele dia que nós entrarmos na presença de Deus, que nós fomos para o céu, nós vamos verificar que nós temos uma marca em nós. Nós temos uma marca, é a marca de Deus na nossa vida. Essa marca eu poderia interpretar essa marca. Você diz, qual é a marca? A marca é assim, você não ter prazer nas coisas do mundo. Você é uma pessoa de Deus. Você se sente mal com as coisas desta vida, contra o pecado. Se você vai para um ambiente onde Deus não está, você sente isso. Deus não está aqui. Deus não está aqui. Deus não pode estar em certos lugares onde o nome dele é blasfemado, o nome dele é ignorado. Então você se sente mal. Isso faz parte da marca, porque você é uma pessoa marcada pelo Espírito Santo. Então, por causa disso, então vem a recomendação, não entristeçais o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo ficar triste com você. Aí agora vem a pergunta, e o que é entristecer o Espírito Santo? Bom, os versículos anteriores e posteriores dão uma explicação para nós. Olha só, veja aqui, versículo 31. Versículo 31, aí mesmo de Efésios, capítulo 4. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Então, essas coisas, gritaria, confusão, bate-boca, xingamentos, pessoa perdeu o controle, aquela confusão toda, isso entristece o Espírito Santo. Outras coisas, venha comigo aqui para o versículo 25, para cima, né? Versículo 25, para cima na sua Bíblia. Olha lá. Por isso, deixando a mentira,
Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse próximo que ele está falando aqui não é nem o pecador, é o crente, é o irmão, o nosso irmão. Como é que eu vou mentir para o meu irmão? Então, isso entristece o Espírito Santo. Mentir. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você diz assim, será que o crente pode se zangar algum dia? Ele pode se zangar, de repente acontece alguma coisa, o crente pode se irar. Agora, não deve manter aquela ira infinitamente. Então ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Numa interpretação mais ao pé da letra, vamos dizer assim, você não deixa chegar de noite essa sua ira. Da hora que você se irou durante o dia até a hora de dormir, dá um jeito de você se livrar dessa ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não guarde essa ira para o dia seguinte. Assim, te liberta logo disso o mais breve possível. Porque isso seria entristecer o Espírito Santo. Ó, todos esses versículos aqui. Ó, veja aqui 27. Nem deis lugar ao diabo. O diabo quer que você faça uma porção de coisas. O diabo quer que você se desvie do Evangelho. O diabo quer que você negue o nome de Jesus. Não faça isso, não dê lugar ao diabo. Não deixe o diabo dirigir a tua vida. Satanás dirigir a tua vida. Né? Porque se você deixar, você está entristecendo o Espírito Santo. Né? E vai por aí afora. Ó, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, a Bíblia tem inúmeras recomendações sobre o nosso comportamento, porque pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos ou pelas nossas atitudes, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Agora eu queria que você, que é um crente em Jesus, você diga assim, que o Senhor me guarde de ofender ao Espírito Santo. Amém. Pronto. Então isso é entristecer, você entendeu? Diríamos assim, é o primeiro passo. Digamos, porque isso aqui é gradual. É o primeiro degrau para você pecar contra o Espírito Santo, é entristecer o Espírito Santo. Depois vem uma coisa pior. Pior do que só entristecer, é apagar o Espírito. A gente encontra essa recomendação em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É palavra simples, só isso. Não apagueis o Espírito. Aí você pergunta, e o que é apagar o Espírito? Apagar o Espírito, você apaga, por exemplo, eu vou voltar aos versículos anteriores. Aqui, veja comigo, por exemplo, versículo 16. O que é que diz o versículo 16? Regozijai-vos sempre. Então, eu como crente preciso viver na alegria do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, etc. Então, eu vou me deter na alegria, porque é o problema dos crentes hoje em dia, é a tristeza. Todo mundo, cara olhando para o chão, todo mundo desanimado, todo mundo macambúzio, todo mundo circuncisfláutico, todo mundo merencório, todo mundo assim, todo mundo
cabeça para baixo, todo mundo triste, né? Como é que está, meu irmão? Está tudo bem, mais ou menos. Quer dizer, o povo de Deus hoje não é alegre. E eu sempre cobrei de nós cariocas. Digo, olha, o carioca sempre foi um cara solto e tal. No mundo aí o carioca se solta no carnaval, se solta nos bailes, se solta por aí nas coisas do mundo. Agora, só que hoje, mesmo esse povo que se solta no carnaval, eles só se soltam ali na hora, só naquela hora. Fora disso, para uma pessoa na rua e pergunta, como é que vai você? Tá mais ou menos. Então, por isso eu vou enfatizar neste momento, quando se trata do Espírito Santo, quando se trata do fruto do Espírito, eu vou enfatizar a alegria. Irmãos e irmãs, nós temos que ser alegres. Quem está alegre com Jesus, deu uma boa gargalhada aqui agora. Deu uma gargalhada, é isso. Nós temos que ser alegres. Por isso ele diz aqui, ó, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Tem um versículo aqui anterior, eu acho que é capítulo 4 ainda, versículo 4. Não é Filipenses, desculpe. Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz o quê? Filipenses 4:4, ó, leia comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Entendeu? Então, se você, por exemplo, não se alegra, aí você está apagando o Espírito. Porque para você manter aceso o Espírito Santo na sua vida, uma das coisas é se alegrar. E essa da alegria, então, essa transparece logo. Transparece no rosto, transparece nas atitudes e tudo mais. Então, nós temos que nos alegrar, gente. Se nós não nos alegramos, estaremos apagando o Espírito. Porque ele diz aqui, deixa eu voltar aqui para Tessalonicenses 5. Né? 1 Tessalonicenses 5. Olha o que diz aqui, ó. Vamos começar aqui. Eu li versículo 16. Regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Se a gente não gosta de orar, a gente apaga o Espírito. A gente acende o Espírito pela oração. A oração é que faz o fogo do céu descer e a gente se avivar no Espírito. É orando. E o reflexo disso é a alegria, é o regozijo. Ó, vamos em frente aqui. Por exemplo, aí ele diz, orai sem cessar. Versículo 18, uma coisa importante aqui sobre essa questão de não apagar o Espírito. É versículo 18, diz assim, pode ler comigo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O quê? Dar graças. Né? Sabe a história dos 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer. E aí Jesus reclamou, ele reclamou. Onde é que estão os outros 9? Não foram curados 10? Como é que só um volta para agradecer? Então, eu poderia, sem exagero, dizer que Deus exige, para não usar a palavra exige, Deus espera que nós sejamos agradecidos. Todo mundo recebe bênção. Eu me lembro aqui que houve um período aqui nos nossos cultos de oração, que eu dizia ao pastor Sérgio, ao pastor Robério, meus irmãos, vamos fazer uma oração de gratidão. Não peça nada, só faça agradecer. Então, isto aviva o Espírito. Então, ó, 3 coisas aqui que avivam o Espírito. O texto diz, não apagueis o Espírito. Repito, você pergunta o que é apagar o Espírito? Apagar o Espírito é não ter estas coisas. E você, para manter o Espírito Santo
a presença do Espírito Santo viva na sua vida, você terá que, primeiro aqui, de acordo com o nosso texto aqui, versículo 16, regozijai-vos sempre. 2, orai sem cessar. 3, em tudo dai graças. Pronto, já começa por aí. Se você quer não apagar o Espírito, porque é um pecado a gente apagar o Espírito. A gente ouve falar de igrejas onde nem tratam do assunto. O culto é um culto assim formal, tal, todo mundo canta, todo mundo dá o seu dízimo, todo mundo ouve a palavra, o pastor é uma pessoa erudita, bem preparada, e então aquilo satisfaz todo mundo e fica por aí. Ninguém pensa no mover do Espírito Santo. Você já ouviu essa palavra? O movimento do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Ninguém pensa nisso. Então, entra culto, sai culto, entra culto, sai culto. Um domingo é a mesma coisa do outro domingo, todo mundo vem ali e tal, ouve uma boa palavra. Eu conheci uma igreja nos Estados Unidos que o pastor era ele era um psiquiatra e era um filósofo. Então, cada mensagem dele, puxa, era uma aula. Cada mensagem. O pastor lá acho que era em Atlanta, primeira igreja batista de Atlanta, lá nos Estados Unidos. Pastor, um espetáculo, assim de gente para ouvir. Mas muita gente ia ouvir o pastor por causa da sabedoria dele, conhecimento dele. Cada vez ele focava um assunto de interesse. Então é a mesma coisa como se você for assistir a palestra de um filósofo ou de um, enfim, um especialista numa determinada matéria. Então você vai lá e você fica extasiado. Aí pergunto eu, e o Espírito Santo? O povo dar lugar ao Espírito Santo. Por isso que aqui na igreja a gente fica insistindo. Até os pentecostais por aí usam esse jeito assim. Amém. Amém. E faz até assim, para querer ouvir o amém do irmão. E ninguém dá amém nenhum. Então, aí esse que não dá amém, se for a igreja toda, é um desastre. É uma lástima. Né? Então a igreja toda, está todo mundo apagando o Espírito Santo. Em vez de você soprar para o fogo crescer, não, você está botando cinza em cima. Agora vou eu dizer, amém, meus irmãos? Pois é, meus irmãos, e outra coisa, negócio de amém, aleluia, glória a Deus, essas são expressões normais de qualquer crente, expressões normais. Agora, o bom também é quando você acrescenta mais do que isso, as suas próprias palavras. Quando a gente está num momento de louvor aqui, cantando, louvando, você canta e você louva, tudo bem, mas pode até nem cantar e nem louvar, e você está falando, glória ao teu nome, Senhor. Eu às vezes paro de cantar e digo, meu Deus, que maravilha a gente poder estar aqui, eu ver a tua igreja exaltando o teu nome, a tua igreja cantando com liberdade, com alegria, né? Então, a gente está acendendo o fogo do Espírito. Então, meus irmãos, é assim, deixe-me avançar um pouquinho, eu tenho que começar a terminar essa mensagem, o tempo está avançando. Olha, por exemplo, eu quero dar uns exemplos de alegria. Tem aqui o Salmo 42, versículo 4. Olha aqui só, o salmista Davi nos dá um exemplo aqui de alegria. Salmo 42, versículo 4 em diante. Olha o que ele diz aqui. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Olha, agora veja o exemplo que ele dá. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Pensa, Davi na frente, ei pessoal, glória, aleluia. E você acha ruim com esses pentecostais barulhentos. Não ache ruim. Eles estão dando a compensação dos que não dizem nada, dos mortos. Então o pentecostal barulhento lá, ele está dando a compensação para quem não diz nada, quem não louva. Contam uma história de um avivamento que aconteceu em Pensacola,
na Flórida, lá nos Estados Unidos. Então diz que a pessoa chegava no restaurante, o avivamento em Pensacola era tão grande, tão grande, tão grande, tão maravilhoso, que você ia para o restaurante almoçar, aí na porta o garçom perguntava: você quer ficar de que lado? Dos que louvam ou dos que não louvam? Aí eu quero ficar do lado dos que louvam, é porque no salão dos que louvam tinha gente cantando e tal. E no outro lá não, não tinha louvor. Então, você fica do lado... Se Deus envia um avivamento maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, ao ponto de você chegar num restaurante e chegar para comer e o garçom diz: você quer ficar de que lado? Dos que estão louvando, quer dizer, comendo e alguém está lá louvando no palco. Né? É assim, a ideia é essa. Ou você quer ficar do lado do que não louva. Amém, meus irmãos? Agora, quando Davi fala nessa história aqui que ele ia em procissão, entre gritos de alegria e louvor, está dizendo aqui, ele está aqui se reportando ao momento em que ele próprio, Davi, tirou a arca da aliança lá da casa de Obed-Edom e trouxe para Jerusalém. Então, isso está em 2 Samuel. Você vai ver aqui, vou te mostrar uma coisa interessante. 2 Samuel, porque os que louvam são criticados. Os que não louvam são críticos. Né? Então, 2 Samuel, capítulo 6, eu vou fazer a leitura na tela. Capítulo 6, versículo 11 em diante. 2 Samuel 6, de 11 em diante. Olha o que diz aqui a palavra. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Isso é o que se fazia antigamente pelo regulamento do Velho Testamento. Hoje a gente não tem que sacrificar animais. Jesus já foi sacrificado por nós. Mas eles faziam isso naquele tempo. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Amém? E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Eu gosto de instrumento de sopro, pastor, maestro Aloysio. Eu gosto de instrumento de sopro, porque lembra as trombetas daquele tempo. Entendeu? E assim, agora venha comigo aqui para o versículo 20. Agora vem a crítica aqui, aqui 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, que era a esposa de Davi, né? Saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos dos servos ou das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Versículo 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, e quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Até aqui. Aparecem os críticos. A esposa do rei Davi não acompanhou o marido na alegria, porque a arca estava voltando para Jerusalém.
Então, a gente que é voltado para liberar o coração, abrir o coração, a gente que não quer abafar o espírito, como diz ali, não apagueis o espírito. É o segundo pecado contra o Espírito Santo. Então, quem quer abafar o espírito, né, critica o que não quer. Então, é assim, meus queridos irmãos. Portanto, a minha palavra esta manhã é esta: que Deus nos ajude a não pecar contra o Espírito Santo. Então você já entendeu agora o que é não apagar o Espírito. Não deixe o Espírito se apagar. Então, se nós vamos orar, vamos orar. Se nós vamos ler a palavra, vamos ler a palavra. Se nós vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Se nós vamos erguer as mãos, vamos erguer as mãos. Se nós vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Não apague o Espírito. O primeiro pecado contra o Espírito Santo é entristecer o Espírito Santo. Nós já comentamos aqui. O segundo pecado vem a seguir. É não apagar o Espírito. E o terceiro pecado, com isso eu termino, é resistir ao Espírito Santo. O que é resistir ao Espírito Santo? Resistir é ser contra, absolutamente. Você combate, o resistente aqui é um que combate a obra de Deus, que combate a obra do Espírito. Geralmente a gente não encontra nenhuma pessoa se dizendo crente que resista ao Espírito Santo. A pessoa talvez diga assim: olha, eu vou aguardar e tal, depois eu me pronuncio sobre isso, mas a pessoa não combate, não ataca ao Espírito Santo. Olha, onde é que está escrito isso? Os irmãos se lembram que Estevão, Santo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, que era diácono em Jerusalém, ele foi preso pelo Sinédrio. E lá no Sinédrio, isso você encontra em Atos capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51. Então diz aqui: Estevão, discursando perante as autoridades, ele não teve dúvida nenhuma, ele falou mesmo. Aqui, ó, ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, o Sinédrio sempre resistiu ao Espírito Santo. Prenderam Jesus, condenaram Jesus e mataram Jesus. E aqui, Estevão está lançando isso em rosto. Vocês, sempre como fizeram os vossos pais, os antigos, na saída lá do Egito, sempre resistiram a Deus, sempre murmuraram, sempre investiram contra o Espírito Santo, sempre, sempre, sempre. Então ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais. Então, meus irmãos, aí está. Eu acho que resistir ao Espírito, a gente não tem esse problema aqui pelas nossas bandas. Mas eu conheço gente que resistiu ao Espírito. E é muito ruim resistir ao Espírito Santo. Porque às vezes uma coisa que parece que não é resistência, é resistência. Olha, o que é que acontece quando a pessoa resiste ao Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo, ele é doce, sabe? Ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é doce. Se uma pessoa ofende, se uma pessoa... Vamos começar do começo. Se a pessoa entristece ao Espírito Santo, ou a pessoa apaga o mover do Espírito Santo, ou pior, se a pessoa resiste ao Espírito Santo, o que é que ele faz? Se afasta. Ele se afasta. E o problema é você trazer o Espírito de volta. Você vai clamar: Senhor Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu blasfemei do teu nome, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, volta para mim, enche o meu coração. E agora não vai ser fácil
essa volta do Espírito Santo. Eu vou terminar com uma pequena história. Um pastor pentecostal, batizado com o Espírito Santo, não sei por que razão ele entrou para um grupo antipentecostal. E então esse pastor e os filhos aderiram lá àquelas ideias lá. E esse pastor chegou a escrever artigos no jornalzinho lá desse grupo, dizendo coisas assim: se eu algum dia falei em línguas, eu não estava regulando bem da cabeça. Se eu algum dia acreditei, se eu algum dia fui pentecostal, eu era um ignorante. E vai por aí afora. Muito bem. E esse pastor ficou nesse grupo muito tempo. Anos mais tarde, eu inclusive estava em Belém, Pará, quando isso aconteceu. Eu estava, por acaso, eu acho que porque eu sou filho de pastor, então os pastores conversavam comigo, ou eu tinha acesso, eu também não tinha acanhamento. Jovens, não tenho acanhamento de procurar o pastor. Procuro o pastor para conversar. Então eu me aproximava dos pastores. Eu estava lá na porta conversando com o pastor vice-presidente da igreja. Aí, de repente, o presidente da igreja passa por nós e diz: desculpe, com licença, e foi passando aquele vento. E ele correu direto para um genuflexório e começou a orar. Aí o pastor, o segundo pastor, disse para mim: olha, ele está trabalhando para trazer de volta o Luiz Higino. Luiz Higino era o tal pastor que tinha renegado a obra do Espírito, o movimento pentecostal. E então o pastor Francisco Pereira estava orando lá: Senhor, me dá a tua graça, como é que eu faço? Como é que eu convenço os outros pastores a perdoarem o Luiz Higino, porque ele perturbou muito, ele fez o que não devia. E então o pastor estava lá orando e tal. Depois nós soubemos que a convenção recebeu de volta esse pastor. Graças a Deus. Agora, vamos à conclusão. Esse pastor que fez tudo isso foi recebido de volta pelos convencionais, tal. E aí entra a minha família no meio, porque a minha avó morava numa cidadezinha do interior, perto de Belém, Pará. E então a convenção mandou o pastor Luiz Higino dirigir essa igreja nessa cidadezinha lá, que era a igreja da minha avó. Então, está lá o pastor dirigindo a igreja da minha avó. Quero que os irmãos acompanhem essa linha, essa história. Aí, um belo dia, meu pai vai lá visitar a mãe, a minha avó. Aí chega lá e diz: então o pastor Luiz Higino está dirigindo aqui a igreja. Está dirigindo. Então, mãe, diz o meu pai para a minha avó: então, mãe, como é que está o pastor Luiz Higino? Não, meu filho, ele está muito bem. Ele é um homem muito educado, um homem preparado, um homem conhecedor da palavra. Ele prega muito bem e está tudo muito bem. Aí, pelas tantas, a minha avó diz assim: mas sabe, a gente nota que tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa faltando. E quem é espiritual aqui, na nossa igreja, sabe o que é que eu estou falando. A minha avó disse para o meu pai: ele é muito bom, ele é um homem educado, a igreja está bem, está tudo, ele visita todo mundo, ele ora por todo mundo. Mas tem alguma coisa faltando. Papai contou para mim isso. Ele disse: o que está faltando é que ele falou muito contra a obra do Espírito Santo. O que acontece é o seguinte: isso são os mistérios de Deus. Sabe, meus irmãos?
o pastor foi perdoado, a igreja perdoou o pastor, os pastores o aceitaram, Jesus o aceitou, quando ele já faleceu, ele está no céu. O pastor Luiz Gino está com Jesus. Ele nunca blasfemou do evangelho, ele blasfemou de uma parcela do evangelho, uma parte ali do evangelho. Ele está no céu, está com Jesus. Mas na hora do julgamento, quando o Senhor Jesus for julgar a cada um, segundo o que cada um tiver feito para o Senhor, ele vai sair perdendo, ele vai ter coisas que... Estão compreendendo? Deus tem os seus mistérios. Como é que ele salva uma pessoa, mas a pessoa ainda está devendo alguma coisa? Isso é o ajuste de contas, é lá no céu e é com o Senhor. Mas eu não posso esquecer a palavra da minha avó. Está faltando alguma coisa. Aí eu tomei logo para mim. Digo, Senhor, me dá a tua graça que eu nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Eu nunca digo uma palavra contra a obra do Espírito. Que eu nunca impeça o movimento do Espírito Santo na igreja. Quando a gente disser assim, meus irmãos, vamos levantar um clamor. Eu vou levantar um clamor junto com a igreja. Quando a gente disser, meus irmãos, vamos buscar a Deus, vamos ter uma noite do Espírito. Eu digo, Senhor, eu entro nessa noite do Espírito. Eu nunca vou dizer uma palavra sobre determinadas coisas que eu nem entendo. Não vou falar. Não vou falar. Eu digo, Senhor, que nunca falte o azeite na minha lâmpada. Que nunca falte. Ninguém vai dizer assim, o pastor Valmir é muito bom, muito educado, ele sabe algumas coisas e tal, mas sabe, falta aquela coisa, falta alguma coisa nele. Que ninguém diga isso de mim. Porque se disser, eu não vou ficar zangado. Não vou. Eu vou pedir uma licença e vou para uma montanha aí e vou ficar lá uns 3 dias, 7 dias em jejum e oração e vou dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, que essa pessoa que disse que eu estou faltando alguma coisa, que a pessoa volte depois de pastor, agora sim você está revestido da graça de Deus. Entende, meus irmãos? Que ninguém nunca diga isso de você. Eu quero porque isso aqui não é privilégio de pastores, isso é privilégio seu. Cada crente, cada membro da igreja deve ser uma pessoa usada na mão de Deus. Então, quando diz ali, não entristeçais o Espírito Santo, não é para os pastores. Quando diz, não extingais o Espírito, não é para os pastores. Quando diz, não resistais ao Espírito de Deus, não é para os pastores, é para todos os crentes. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós vamos fazer agora, eu estou falando para um público ali fora, e eu contei uma história que a maioria não conhece, é coisa que aconteceu há muito tempo, não conhece ninguém dos nomes que eu citei aqui, que por acaso não era nem para citar, mas no impulso aqui, eu citei, não ofende. Aliás, se o filho desse pastor, que regula a minha idade, se ele está afastado dos caminhos do Senhor, e ele está ouvindo eu falar aqui, por acaso sintonizando, o Valmir, meu colega lá de Belém, daquele tempo e tal, e Deus está falando contigo, meu querido, volta para os caminhos do Senhor, volta para os caminhos do Senhor, não fica fora, não ofende ao Espírito Santo com a tua vida, não ofende, não blasfema contra o Espírito Santo, não deixa que todo mundo fique dentro e você fique fora. Fique de fora. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Fiquemos todos em pé. E eu vou pedir que você que está me assistindo, ore comigo também. Participe desta oração. Nós estamos aqui com a igreja cheia, repleta de pessoas que ouviram esta palavra, falando a respeito dos pecados contra o Espírito Santo. Eu vou pedir que você levante a mão para o céu. Você que está aqui na igreja e você que está me assistindo pela internet, levante a mão para o céu e diga assim, repita esta palavra, diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados e peço, Senhor, que tu me sustentes a cada dia, que eu tenha cuidado
com a minha relação com o Espírito Santo. Ó meu Deus, eu te agradeço pelo Espírito Santo que tu nos concedes. Ó Pai, em nome de Jesus, não permita que eu venha a pecar contra o Espírito de Deus, mas me perdoa, Senhor, de qualquer palavra indevidamente colocada, qualquer palavra descuidada. Me perdoa, Senhor. Eu não quero pecar contra o Espírito Santo. Toma conta de mim. Ajuda-me a vigiar nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas obras. Obrigado, Pai. Eu oro com fé. Te agradeço e te louvo em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora nós vamos nos despedir dos nossos assistentes pela internet. Meus queridos, até o próximo domingo, neste horário. Estaremos aqui para falar com você a palavra de Deus. Então, até lá, que Deus abençoe a você e a toda a sua família abundantemente, em nome de Jesus.